Proteção de Deus, eu declaro aberta a sessão ordinária do dia 4 de abril de 2025 e peço ao primeiro secretário Marco Batista de Souza para estar lendo a ata da sessão anterior. Boa tarde a todos. Atenção para a leitura da ata. A ata da sessão ordinária do dia 28 de março de 2025. Aos 28 dias do mês de março do ano de 2025, às 17 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Nordestina, realizou-se a sessão ordinária sob a presidência do vereador Edivaldo Góes da Silva. Compareceram os seguintes vereadores: Edivaldo Góes da Silva, Genilson dos Santos Silva, Marcos Batista de Souza, Neilton Belarmina Mambaí, Remígio de Matos Reis, Antônio Carlos Militão Carneiro Júnior, Elino da Silva Oliveira e Evaldo dos Santos Gonçalves. Havendo quórum, o livro presidente declarou: em nome de Deus, aberta a quinta sessão ordinária da 11ª legislatura de Nordestina do Estado da Bahia, e convidou o primeiro secretário Marcos Batista de Souza para fazer a leitura da ata da sessão anterior, ocorrida em 21 de março de 2025, que após lida foi colocada em apreciação e votação, onde foi aprovada por 8 votos. Antes da leitura da pauta do dia, o primeiro secretário Marcos Batista de Souza, autorizado pelo presidente, pediu para os novos colegas edis e a comunidade presente que se colocassem de pé para que, em nome da Câmara Municipal, manifestasse sentimento de pesar pelo falecimento de Lopes Carneiro Lopes e João Ferreira dos Reis, prestando homenagem às suas trajetórias e ao legado deixado na comunidade. O presidente Edivaldo Góes da Silva expressou solidariedade às famílias e amigos, desejando força e conforto nesse momento difícil. Em seguida, pediu a todos um minuto de silêncio. Após a homenagem, o presidente agradeceu a atenção e a presença de todos, reforçando que este era um momento doloroso para os familiares e amigos, mas que Deus estaria presente para confortá-los. Dando continuidade, o presidente solicitou ao primeiro secretário Marcos Batista de Souza para que fosse feita a leitura da pauta do dia, fluida conforme se segue a indicação número 22 de 2025, de autoria do vereador José Marcos Araújo dos Santos, indica ao Executivo Municipal a extensão de calçamento nas ruas Everaldo Procópio de Oliveira, Francisco Rosa de Oliveira e Maria Veônica Oliveira Moura, pois os moradores de ambas as ruas sofrem no tempo com a seca e a poeira, e no tempo das chuvas com as escavações causadas pelas enxurradas. Indicação número 23 de 2000, povoados podendo causar acidente devido a ambos serem de baixo e alguns precisam de reforma. Indicação número 25, de autoria do vereador Neilton Belarmina Mambaí, indica ao Executivo Municipal a extensão de calçamento na rua Andrade, Ana Andrade, em média 70 metros de extensão para o encontro com demais calçamentos. Indicação número 25, de 2025, de autoria do vereador Neilton Belarmina Mambaí, indica ao Executivo Municipal a reforma na Praça da Barragem, denominada Poço das Colheres. Indicação número 26, de autoria do vereador Neilton Belarmina Mambaí, indica ao Executivo Municipal a iluminação tipo refletor na rua Laudelino de Moura e Silva, próxima à casa do ex-vereador Rubem. Indicação número 27 de 2025, de autoria do vereador Neilton Belarmina Mambaí, indica ao Executivo Municipal a extensão de calçamento na rua Caldeirão Grande, sentido a sul da região. Indicação número 28, de autoria dos vereadores Edivaldo Góes da Silva, Genilson dos Santos Silva, Marcos Batista de Souza, Neilton Belarmina Mambaí, Remígio de Matos Reis, indica ao Executivo Municipal a retirada da produção de blocos para piso intertravados de concreto e meios fios de guias de calçamento que está sendo fabricado nas proximidades de casas e residências, como também do hospital. Indicação número 29, de autoria do vereador Antônio Carlos Militão Carneiro Júnior, indica ao Executivo Municipal a construção de uma praça no povoado das Panelas, zona rural do Nordestina. Indicação número 30 de 2025, de autoria do vereador Antônio Carlos Militão Carneiro Júnior, indica ao Executivo Municipal a viabilização de veterinário para atendimento na zona rural a fazendeiros de baixa renda da região. Indicação número 31, de autoria do vereador Antônio Carlos Militão Carneiro Júnior, indica ao Executivo Municipal a viabilidade de instruir no município o programa de controle de cães e gatos do município de Nordestina. Indicação número 32, de autoria do vereador Antônio Carlos Militão Carneiro Júnior, indica ao Executivo Municipal a realização de cascalhamento das estradas vicinais que ligam a sede ao município da barragem Poço das Colheres. São elas a Estrada do Bastião, a Estrada de Caldeirão do Pé, a Estrada da Mãe Chica até o povoado Bebedouro.
comissões, formação das comissões permanentes para o biênio 2025-2026, com base no artigo 42, parágrafo 1º do Regimento Interno, eleição das comissões para preenchimento das vagas remanescentes das comissões permanentes, Regimento Interno, artigo 51, parágrafo 5º. Após finalizar a leitura da pauta, o presidente abriu espaço da tribuna para os vereadores inscritos e convidou o vereador Genilson Santos Silva, que destacou a necessidade urgente de melhorias nas estradas das comunidades de Pedra Vermelha, Trindade, Retiro e Serra Branca, relatando que os moradores dessas localidades se sentem desamparados. O parlamentar reforçou que as estradas estão intransitáveis, prejudicando o tráfego de veículos e motocicletas. Ele solicitou que a prefeita tome providências quanto à pavimentação e cascalhamento dessas vias, se comprometeu a continuar cobrando essa demanda em prol da população. Finalizou agradecendo a atenção de todos, desejando um bom final de semana aos presentes e a todos os familiares da comunidade, as famílias da comunidade. O presidente Edivaldo Góes da Silva agradeceu ao vereador e reforçou que a cobrança por melhoria nas estradas é uma pauta constante na Câmara. E convidou o vereador Evaldo dos Santos Gonçalves, que fez um pedido direto à prefeita, a designação de 2 guardas municipais para o povoado Marinho. Ele justificou a necessidade de reforçar a segurança local, principalmente devido ao crescimento do comércio da região. Relatou que atos de vandalismo, como a destruição de bancos e da praça, poderiam ter sido evitados caso houvesse segurança no local. Encerrou reforçando que a população do povoado precisa dessa proteção. O presidente Edivaldo Góes da Silva concordou com a solicitação, destacando que o povoado como Marinho, Jacu e Picada já possui um desenvolvimento significativo e precisa de maior segurança. Ao conceder o pronunciamento ao vereador Diego Belarmino Amambaí, este destacou a importância da participação popular nas sessões da Câmara. Abordou a situação dos professores municipais que tiveram sua carga horária ampliada para 30 horas semanais, conforme o edital número 1 de 2025, publicado no plano de carreira, ainda não ocorreu, deixando pela prefeita no Diário Oficial. Conforme o edital número 1 de 2025, publicado pela prefeita no Diário Oficial, no entanto, a oficialização da mudança no plano de carreira ainda não ocorreu, deixando a categoria sem respaldo jurídico e gerando insegurança quanto à remuneração das horas extras. Questionou a ausência do decreto oficializando a alteração e cobrou transparência da administração municipal. Propôs a convocação da secretária de Educação e o convite à PLB para um debate esclarecedor sobre o tema, reforçando que os 9 vereadores devem se unir em defesa dos professores. O vereador também comentou sobre suas indicações número 24, 25, 26 e 27, sendo enfático ao falar que Nordestina foi emancipada, recebeu o título de Princesinha do Sertão e que é preciso a gestão fazer valer isso. Mencionou o convite para participar da audiência pública sobre a regularização da lavra garimpeira realizada na Câmara Municipal de Vereadores de Santa Luz, Bahia. Embora não tenha podido comparecer, manifestou solidariedade à categoria, destacando a importância econômica do garimpo na nossa região, que contribui significativamente para muitas famílias. Por fim, ressaltou a importância da união entre os vereadores independentes de divergências políticas para garantir o bem-estar da população. O presidente agradeceu as colocações do vereador Diego Belarmino Amambaí e reafirmou o compromisso em busca de melhorias por Nordestina. Em seguida, convidou o parlamentar Renígio de Matos Reis para o uso da tribuna. O vereador Renígio de Matos Reis iniciou seu discurso agradecendo a Deus pela oportunidade de estar presente na sessão e reforçando que a Câmara é a casa do povo. Reforçou a necessidade de melhorias na iluminação pública, destacando a falta de iluminação do cemitério municipal, o que gera insegurança para os cidadãos que transitam pelo local, como também no momento de sepultar um ente querido no período noturno. Cobrou a necessidade de refletores no povoado de Picada, garantindo mais segurança aos moradores, e voltou a cobrar explicações sobre o abastecimento de água nas comunidades de Lajinha e Costa, que há tempo está parada sem justificativa. Criticou o descaso com os canos abandonados que estão se deteriorando ao longo dos anos. Destacou que a água é essencial para a vida e fez um apelo ao Poder Executivo para que finalize a obra, proporcionando qualidade de vida à população. Por fim, agradeceu aos presentes que reforçou seu compromisso com os cidadãos de Nordestina. O presidente agradeceu ao vereador Renígio e convidou para fazer uso do pronunciamento o vereador Marcos Batista Souza. Este enfatizou a importância da Câmara como a verdadeira casa do povo, onde são debatidos interesses e necessidades da população.
O vereador abordou a questão dos cães soltos no município, tema já mencionado em sessões anteriores, reforçou a necessidade de buscar referências em outros municípios para aplicar soluções eficazes em Nordestina, como a obrigatoriedade de manter os animais em locais apropriados. Destacou os prejuízos causados aos criadores e fazendeiros, reforçando a necessidade de implante do controle populacional e segurança para os moradores e proprietários. Manifestou apoio à luta dos professores pelo reconhecimento das 30 horas semanais, conforme já debatido pelo vereador Rio. Alertou para a necessidade de fiscalização e transparência na seguida parcela dos precatórios do Fundef, evitando problemas com o desconto indevido do imposto de renda ocorrido no pagamento anterior. Sugeriu a convocação da empresa Lípare para discutir sua contribuição ao município, mencionando a necessidade de investimento concreto na cidade. Propôs que a Lípare colabore com a doação de um aparelho de ultrassom para o Hospital Municipal, garantindo atendimento adequado à população de baixa renda que hoje precisa se deslocar para realizar exames. Reforçou a cobrança pela conclusão das obras de abastecimento de água em comunidades que ainda não foram contempladas, citando que promessas eleitorais sobre o tema não podem continuar sem soluções concretas. Também voltou a exigir melhorias na baixa da carga de farinha, que permanece sem manutenção, causando transtorno aos moradores e motoristas. Finalizou reafirmando seu compromisso com a população e colocando à disposição para ouvir novas demandas dos cidadãos. Por fim, ao uso da tribuna, o vereador Antônio Carlos Medão Carneiro Júnior, que iniciou expressamente sentimentos da família que perdeu seus entes queridos recentemente. Comentou sobre as indicações 29, 30, 31 e 32 apresentadas na pauta do dia. O vereador esclareceu sua ausência na sessão do dia 28, onde foi citada a proporcionalidade e foi discutida a proposta inicial para a formação das comissões com 3 membros, sendo um de cada partido. Informou que no dia precisou se ausentar para o velório de um primo e que comunicou previamente ao presidente sobre sua impossibilidade de comparecer. Mencionou que na referida sessão foi citado pelo vereador Edmundo da Silva Oliveira e isso ficou soando como se estivesse desavenças entre ambos. Afirmou não ter qualquer problema pessoal com o vereador e relembrou que em 2022 seu voto foi decisivo para que o vereador Edmundo assumisse a presidência da casa, enfatizando que no seu lugar teria gratidão por tal apoio. Finalizou afirmando que considera o assunto encerrado e reforçou seu compromisso com a população. Ao término das falas, o presidente Edivaldo Góes da Silva agradeceu as colocações dos vereadores e reforçou a importância das cobranças apresentadas por cada um para o bem-estar da população. Justificou a ausência do vereador José Marcos Araújo dos Santos, citando que o mesmo havia enviado mensagem alegando estar viajando e não conseguiria chegar em tempo. O presidente colocou em votação as indicações apresentadas, com exceção de uma indicação número 22 e 23, ambas da autoria do vereador José Marcos Araújo, por o mesmo não estar presente na sessão, ficando assim para ser apresentada e votada na sessão seguinte, que o autor esteja presente. O presidente informou que, conforme o artigo 51, parágrafo 5º do Regimento Interno, caso não houvesse consenso na formação das comissões, a decisão deveria ocorrer por meio de votação secreta, que seria realizada a partir daquele momento, acrescentando a seguinte citação: tendo em vista que o Regimento Interno dispõe no artigo 51, parágrafo 5º, que as vagas remanescentes devem ser preenchidas através de eleição secreta, vamos proceder à realização da eleição para as vagas que são de direito do PSD. O presidente explicou que seriam distribuídas as cédulas de votação, cada vereador na sua vez escolheria e quem daria o voto entre os 4 vereadores do PSD e depositaria na urna. Explicou também que a votação seria por comissão. Convidou os servidores da Câmara, Felipe Silva de Azevedo e João Gomes da Silva, para ajudar nos trabalhos da eleição. Convidou os vereadores Edmundo da Silva Oliveira e Neutro Belarmino Bahia para acompanhar o processo da eleição e apuração. O vereador Edmundo da Silva Oliveira solicitou a palavra pela ordem, alegando que o regimento interno não estava sendo respeitado na formação das comissões. Em sua fala, argumentou que na reunião de líderes foi o único a apresentar uma proposta de consenso e a sua tentativa de acordo foi ignorada. Afirmou que a proposta de consenso afirmou que o presidente deveria apresentar a proporcionalidade partidária antes da votação e que a condução do processo, caso não respeitasse o regimento, poderia ser anulada. O vereador Elino mencionou ainda o recebimento do ofício
número 31 de 2025, onde notificava o mesmo para que, no prazo de 48 horas, ele precisava apresentar a indicação dos nomes dos vereadores da bancada do PSD para compor as comissões. O presidente informou que estava cumprindo o regimento interno e que já tinha feito vários esforços para que houvesse a formação das comissões, mas não havia acontecido. Inclusive, nas sessões sempre estava faltando pelo menos um vereador do PSD e que acabou gerando toda essa morosidade. O vereador Neilton Belarmino Mambaí pediu a palavra e informou que precisava ficar claro que a proposta do vereador Elino apresentada na reunião de líderes da bancada não foi aceita pela maioria dos partidos. Por esse motivo, não seguiu adiante. O presidente Edivaldo Góes da Silva esclareceu que a votação das comissões não estava sendo atropelada, mas sim sendo realizada após várias sessões nas quais não houve presença completa dos vereadores do PSD. Argumentou que o processo precisava seguir adiante e que a ausência de vereadores em sessões anteriores dificultou as formações. O presidente concedeu a palavra ao vereador Marcos Batista de Souza, que destacou que a proporcionalidade partidária estava sendo respeitada e que o PSD estaria representado em todas as comissões. O vereador Elino da Silva Oliveira, no entanto, manifestou solicitando transparência no processo mencionado ao artigo 51 do regimento interno, exigindo que a proporcionalidade partidária fosse devidamente aplicada. Ele argumentou que o PSD, partido com 4 vereadores, não estava sendo contemplado de maneira justa na distribuição das comissões e insistiu para que a mesa diretora apresentasse ao plenário a forma como estava sendo feita essa distribuição. Reiterou seu repúdio ao processo conduzido pela presidência e solicitou que a sua manifestação fosse registrada em ata. O presidente respondeu ao vereador Elino afirmando que a sua fala seria registrada em ata e que estava disponível na transmissão ao vivo da sessão. O presidente Edivaldo Góes da Silva respondeu que o regimento concedia a mesa o direito de conduzir o processo e que, diante de falta de consenso entre os líderes partidários, era necessário seguir com a votação. Ele também afirmou que o vereador Elino já havia sido notificado pelo ofício número 31 de 2025 a indicar os nomes do seu partido, mas não fez no momento oportuno, este logo após a reunião dos líderes das bancadas e também após notificado formalizada ao mesmo. Por esta razão, a mesa procedeu com a indicação dos nomes para a eleição, conforme o parágrafo 5º do artigo 51 do regimento interno. O vereador Elino da Silva Oliveira reforçou sua discordância à forma como as comissões estavam sendo compostas, declarando que o PSD se absteria da votação até que se chegasse a um acordo que respeitasse os critérios do regimento interno. O vereador Antônio Carlos Militão Carneiro Júnior citou que no ofício antes da reunião dos líderes da bancada foram citados 2 nomes para a comissão e que então poderia votar entre esses 2. Foi sinalizado pela mesa que, como não houve indicação dos nomes pelo líder do PSD após a reunião dos líderes das bancadas, diante disso, para a eleição estava sendo apresentado todos os nomes dos vereadores da bancada faltante, ou seja, do PSD, partido que faltou indicar. O vereador Elino da Silva Oliveira tomou a palavra exigindo que constasse em ata a sua seguinte manifestação. Diante da recusa do presidente em não cumprir o regimento interno, os vereadores do PSD registram repúdio e reservam o seu direito de não participar das comissões por entender que sua formação está irregular. O presidente Edivaldo Góes da Silva reforçou que todos os trâmites regimentais estavam sendo seguidos e que agora caberia a cada vereador presente exercer o voto em que individualmente cada um desejasse escolher. E ainda, caso o eleito não aceite a indicação pela eleição, será constada em ata e adotadas as providências regimentais para o preenchimento das vagas. Foi então iniciada a votação para a composição da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, sendo convocados os vereadores para depositar seus votos na urna, os vereadores Renis de Márcio Reis, do PP, Neilton Belarmino Mambaí, do MDB, Antônio Carlos Militão Carneiro Júnior, do PSD, Genilson dos Santos Silva, do Podemos, Marcos Batista de Souza, do MDB, participaram da votação. O vereador Elino da Silva Oliveira, do PSD, conforme já havia anunciado, se absteve, assim como o vereador Evaldo Santos Gonçalves, do PSD. Após a conclusão da primeira votação, o presidente Edivaldo Góes da Silva solicitou que a urna fosse trazida à mesa para a contagem dos votos, convidando para acompanhar a população dos vereadores Neilton Belarmino Mambaí, Elino da Silva Oliveira, sendo que este último se recusou a ir.
O secretário Marco Patrícia Souza deu início à apuração dos votos, que teve o seguinte resultado: votos nominais, Helena da Silva Oliveira, 1 voto, Evaldo Santos Gonçalves, 3 votos. Voto nulo, 1. Uma cédula foi anulada por conter votos para 4 candidatos, branco, 0. Desta forma, para a vaga do PSD na Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, foi eleito o vereador Evaldo dos Santos Gonçalves, que obteve 3 votos. Foi então iniciada a segunda votação, agora para a composição da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas, sendo convocados os vereadores para depositar seus votos na urna, seguindo a mesma ordem de votação da primeira votação e acontecendo as mesmas abstenções. Após a conclusão da segunda votação, o presidente Evaldo Góes da Silva solicitou que a urna fosse trazida à mesa para a contagem de votos, convidando para acompanhar a apuração dos vereadores eleito pela Arminda Bahia e Helena da Silva Oliveira, sendo que este último se recusou aí pela segunda vez. O secretário Marco Patrícia Souza deu início à apuração dos votos, que teve o seguinte resultado: votos nominais, Helena da Silva Oliveira, 4 votos, Evaldo Santos Gonçalves, 1 voto, nulo, 0, branco, 0. Desta forma, para a vaga do PSD na Comissão de Finanças, Orçamento e Contas, foi eleito o vereador Helena da Silva Oliveira, que obteve 4 votos. Foi então iniciada a terceira votação, agora pela composição da Comissão de Educação, Justiça, Saúde e Assistência Social. O secretário Marcos Patrícia Souza explicou que para esta comissão seriam 2 vagas e que cada vereador, ao ir votar, escolheria a opção da vaga 1 e a opção da vaga 2 no momento da votação. Foram convocados os vereadores para depositar seus votos na urna, seguindo a mesma ordem de votação da primeira votação e acontecendo as mesmas abstenções. Após a conclusão da terceira votação, o presidente Evaldo Góes da Silva solicitou que a urna fosse trazida à mesa para a contagem dos votos, convidando para acompanhar a apuração dos vereadores Neto Belarmino, Amambari e Helena da Silva Oliveira, sendo que este último se recusou aí pela terceira vez. O secretário Marco Patrícia Souza deu início à apuração dos votos, que teve o seguinte resultado: vaga 1, votos nominais, Antônio Carlos Militão Carneiro Júnior, 1 voto, Helena da Silva Oliveira, 3 votos, nulo, 1 voto. Uma cédula foi anulada por conter o voto da mesma pessoa na vaga 1 e na vaga 2, branco, 0. Vaga número 2, votos nominais, Evaldo dos Santos Gonçalves, 1 voto, José Marcos Araújo dos Santos, 3 votos, nulo, 1 voto. Uma cédula foi anulada por conter o voto da mesma pessoa na vaga 1 e na vaga número 2, branco, 0. Desta forma, para a vaga número 1 foi eleito o vereador Helena da Silva Oliveira, com 3 votos, e para a vaga número 2 eleito o vereador José Marcos Araújo dos Santos, com 3 votos, ambos do PSD, na Comissão da Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Foi então iniciada a 4ª votação, agora para a composição da Comissão de Direitos Humanos, Meio Ambiente, Obras e Serviços Públicos. O secretário Marcos Patrícia Souza explicou que para esta comissão também seriam 2 vagas e que cada vereador ir votar escolheria a opção 1 e a opção da vaga 2. No momento da votação foram convocados os vereadores para depositar seus votos na urna, seguindo a mesma ordem de votação da primeira e acontecendo as mesmas abstenções. Após a conclusão da 4ª votação, o presidente Evaldo Góes da Silva solicitou que a urna fosse trazida à mesa para a contagem dos votos. Convidado para acompanhar a apuração dos vereadores Neilton Belarmino Amambari e Helena da Silva Oliveira, sendo que este último se recusou aí pela 4ª vez. O secretário Marcos Patrícia Souza deu início à apuração dos votos, que teve o seguinte resultado: vaga número 1, votos nominais, Antônio Carlos Militão Carneiro Júnior, 3 votos, Evaldo dos Santos Gonçalves, 2 votos, nulo, 0, branco, 0. Vaga número 2, votos nominais, Antônio Carlos Militão Carneiro Júnior, 1 voto, Evaldo dos Santos Gonçalves, 2 votos, José Marcos Araújo dos Santos, 2 votos, nulo, 0, branco, 0. Desta forma, para a vaga número 1 foi eleito o vereador Antônio Carlos Militão Carneiro Júnior, com 3 votos, e a vaga número 2 eleito o vereador Evaldo dos Santos Gonçalves, com 2 votos, por ser o mais idoso, utilizando o critério de desempate com o vereador José Marcos Araújo dos Santos, parágrafo 5º do artigo 51 do Regimento Interno. Os eleitos, ambos do PSD, na Comissão de Direitos Humanos, Meio Ambiente, Obras e Serviços Públicos, foi então iniciada a 5ª e última votação do dia. Agora, para compor a Comissão de Ética do Coro Parlamentar. O secretário Marcos Patrícia Souza explicou que para esta comissão existiam 3 vagas e que cada vereador ali votar escolheria a opção da vaga 1, a opção da vaga 2 e a opção da vaga 3. No momento da votação, foram convocados os vereadores para depositar seus votos na urna, segundo a mesma ordem
de votação da primeira e acontecendo as mesmas abstenções. Após a conclusão da quinta votação, o presidente Valdo Góes da Silva solicitou que a urna fosse trazida à mesa para a contagem dos votos, convidando para acompanhar a apuração dos vereadores Neilton Bellarmino Ambuaí e Emílio da Silva Oliveira, sendo que este último se recusou aí pela quinta vez. O secretário Marcos Batista de Souza deu início à apuração dos votos, que teve o seguinte resultado: vaga número 1, votos nominais, Antônio Carlos Militão Carneiro Júnior, 2 votos, Elino da Silva Oliveira, 2 votos, nulo 0, branco 0, vaga 2, os votos nominais, Antônio Carlos Militão Carneiro Júnior, 3 votos, José Marcos Araújo dos Santos, 1 voto, nulo 0, branco 1 voto. Vaga número 3, votos nominais, Edivaldo Góes, Evaldo dos Santos Gonçalves, 1 voto, Elino da Silva Oliveira, 1 voto, José Marcos Araújo dos Santos, 3 votos, nulo 0 voto, branco 0 voto. Dessa forma, para a vaga número 1 foi eleito o vereador Elino da Silva Oliveira, com 2 votos, por ser mais idoso, utilizado o critério de desempate com o vereador Antônio Carlos Militão Carneiro Júnior, parágrafo 5º do artigo 51 do regimento interno. Para a vaga número 2 foi eleito o vereador Antônio Carlos Militão Carneiro Júnior, com 3 votos, e para a vaga número 3 foi eleito o vereador José Marcos Araújo dos Santos, com 3 votos. Os eleitos, ambos do PSD, na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Nada mais a tratar, e sob a proteção de Deus, declarou encerrada a sessão. E o Reginaldo Carreiro da Silva Laveira, presenteada, que a ordem é aprovada, será assinada pelo presidente e demais vereadores. A ata está em observação. Senhor presidente, quero aqui assegurar, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade de poder falar essa tarde de hoje, dizer que estou em total desconforme com a ata, porque sequer não foi citado os meus argumentos. O tempo inteiro eu fui insultado por Vossa Excelência, impedido a minha fala, e quando não, o meu microfone desligado, o operador de som. Eu quero dizer que isso é uma grande falta de respeito, porque no meu tempo de presidente sempre deu oportunidade ao vereador falar. Microfone nenhum nunca foi desligado, Vossa Excelência é prova disso. Nunca lhe faltei com a palavra. Então, as minhas citações foram negadas, não constam em ata, e por esse motivo está aqui. Expus elas, recomendei que o secretário da casa citasse todas em atas e sequer não foram colocadas. Aonde, se me permitir, posso aqui fazer a leitura de quais. Tá? Siga, observe. Uma das coisas que eu citei aqui na minha fala, senhor presidente, foi diante da recusa do presidente em não cumprir com o regimento interno, e os vereadores do PSD rejeitam e repudiam e reservam-se no direito de não participarem das comissões por entender que sua formação está irregular. Isso não consta em ata. Essa foi minha fala. Inclusive recomendei ao secretário da casa em tempo hábil para que constasse em ata, e isso não constou em ata. Então, de forma aqui arbitrária, Vossa Excelência conduziu a sessão, desobedecendo, descumprindo o regimento interno e colocando em ata o que lhe achou que é de acordo. Mas quero dizer que o vereador, esse vereador que os fala, afirma e não concordar e discordar totalmente da formação da ata. E dizer que o PSD, por essas razões, vota não, vota contra esta ata. Vereador Elino, jamais essa casa vai faltar com a verdade e não colocar em pauta e na ata o que o vereador pede aqui para ser colocado. E foi o que o senhor pediu para ser colocado em ata. E isso o secretário dessa casa fez. Marcos Batista vai ler a sua fala aqui na ata. Senhor presidente, eu tenho aqui escrito o que eu mandei para o secretário. Olha o celular dele
se ele colocou de forma correta a minha fala. Espero o primeiro secretário ler, que aí depois o senhor tem outra conclusão. E, por favor. Aí ele não vai se omitir da verdade, eu tenho certeza disso. Página 8, das 12 páginas desta ata, parte, no final diz assim: o vereador Heleno da Silva Oliveira tomou a palavra, exigindo que constasse em ata a seguinte manifestação: diante da recusa do presidente em não cumprir o regimento interno, os vereadores do PSD registram repúdio e reservam o seu direito de não participar das comissões por entenderem que a sua formação está irregular. Então está aqui totalmente registrado. O senhor concorda com essas palavras aqui da nata? O senhor não ouviu o secretário ler a ata? Por favor. O senhor falou que o nosso secretário faltou uma inverdade. Coloca aqui em votação. A ata está em observação e eu coloco em votação. O vereador que aprova permaneça sentado. Senhor presidente? Não pode falar. Se o senhor vota, o senhor fica sentado. Se o senhor não vota, o senhor levanta. Então, o PSD vota contra esta ata. Aprovado por 5 votos. Quero dar boa noite à população nordestina que se sente presente, que venham mais vezes, não só venham hoje. Essa casa é da cidadania, essa casa é do povo, mas que venham mesmo, não só venham hoje não. Os assuntos do município nordestino, os projetos que vêm para essa casa, vêm toda semana, não só vem um dia de sexta, vem direto. É bom você estar vindo para estar observando e para estar acompanhando de perto. E sejam bem-vindos. Aqui não é do presidente Edinho, não, nem dos vereadores. Essa casa é de vocês. Eu convido o vereador Marcos para estar lendo a leitura do dia. O presidente da Câmara Municipal Nordestina, nos suas atribuições, faz saber a todos
Quem possa interessar nos presidente da pauta de ordem do dia da sexta sessão ordinária do primeiro período legislativo da 11ª legislatura, que será realizada hoje, 4 de abril de 2025. Leitura, apreciação e votação da ata da sessão do dia 28. Indicação número 22 de 2025. Indica ao Executivo Municipal a extensão de calçamento nas ruas Everaldo Procópio de Oliveira, Francisco Rosa de Oliveira e Maria Verônica de Oliveira, pois os moradores de ambas as ruas sofrem no tempo seco com a poeira e no tempo das chuvas com as escavações causadas pelas enxurradas, de autoria do vereador José Marcos Araújo dos Santos. Indicação número 23 de 2025. Indica ao Executivo Municipal a reforma e aumento dos quebra-molas da Fazendinha Entrada do Jacu e Povoado Costa, pois os moradores relatam que os veículos trafegam em alta velocidade, podendo causar acidentes devido a ambos serem baixos e alguns precisar de reforma, de autoria do vereador José Marcos Araújo dos Santos. Indicação número 8 de 2025, indica ao Executivo Municipal a complementação da tela de proteção e arquibancada da quadra de futebol do Povoado do Jacu, de autoria do vereador Renígio de Matos Reis. Indicação número 9 de 2025, indica ao Executivo Municipal a reforma da cerca da iluminação e limpeza da fonte Coronel Elias Marques, popularmente conhecido como Tanque da Borboleta, de autoria do vereador Neide Belarmina Mangaí. Agora passaremos para os oradores do dia. Convido para usar a tribuna o vereador Neide Belarmina Mangaí por 15 minutos. Boa noite a todos, excelentíssimo senhor presidente, caros colegas. É um prazer estar mais uma vez nessa sessão e hoje com a casa cheia. Como sempre vemos falando aqui, nós estamos aqui para atender a população de Nordestino. Não estamos aqui para brincadeira e nem para fazer besteira na Câmara. A Câmara, como o nosso colega disse, é a casa do povo. Estamos aqui para cobrar, fiscalizar e que esteja uma gestão transparente. E isso, com certeza, a gente vai estar sempre cobrando para o benefício do povo. Creio que todos nós aqui é o mesmo objetivo. Não importa o partido ou a sua posição política. Nosso objetivo aqui é votar os projetos que sejam benefícios para a população. Eu fiz essa indicação do reparo da cerca, do tanque da borboleta, como é conhecido, porque a cidade está bonita, com as praças bonitas, e nós vemos um tanque daquele de importância naquela situação. A cerca que está naquela, você olhando para o lado de lá, a cerca está solta. Se uma criança encostar ali, com certeza ela vai cair. Então, a gente está aqui para fazer essas cobranças, não é falar mal, nem criticar a administração, não. Nós queremos que nossa prefeita faça uma administração excelente, mas também nós temos que cobrar. Eu fico horrorizado com o que acontece ali na energia do hospital. Não é brincadeira. À noite não pode tirar um raio-x que falta, a energia cai. Então isso não pode se brincar, a gente não pode estar aqui falando besteira. Vamos cobrar isso, vamos. Eu sei que a gestão tem que tomar uma providência. Porque pode ser um filho meu, como aconteceu com um filho meu, ter tirado um raio-x, não tirou, porque a energia não aguenta. Então, gente, a gente não está aqui cobrando besteira e criticando nada não, é para o bem da nossa população. Então vamos tomar providência, nós colegas vereadores, ver o que a Vossa Excelência pode fazer, porque tem um gerador, esse gerador foi dado pela empresa, creio que é um gerador de potência. Se esse gerador não está atendendo, que coloque o melhor, leve um técnico e faça o reparo desse aparelho. O que não pode acontecer é deixar esse acontecimento. Então estamos aqui, amigos, para o bem de Nordestina. Não tenho, como sempre disse, fui eleito pelo povo, não tenho medo de pressão e nem cara feia. Eu critiquei, eu dei uma entrevista na rádio, quero agradecer ao colega presidente por me ter concedido essa entrevista. Não falei nada para atacar ninguém, não, falei a verdade, falei o que eu sinto e o que o povo precisa ser esclarecido, entendeu? Então a gente tem que estar
buscando melhoria para o município de Nova Estado. Não tenho medo de recreação. Eu fiz um questionamento na rádio que um professor veio me fazer a queixa, que ele era professor do EJA e estava de licença maternal, e quando voltou ele não foi mais contratado. E a pessoa que está à frente dessa coisa falou que não estava contratando quem não votasse no grupo. Eu acho isso um absurdo, gente. Não precisa tem que ter a competência. Vamos contratar pessoas do nosso município. Vejo outro absurdo aqui, que eu defendo, como eu defendi na outra sessão, a questão dos comerciantes. Vamos ajudar os comerciantes. Tem empresas ganhando licitações de fora. Esse dinheiro que está circulando, que deveria estar circulando no município, está indo para fora. Os comerciantes estão aí sem poder ganhar um dinheiro que nós sabemos da dificuldade que é o nosso município. Então, meus colegas, as nossas indignações são essas, as nossas cobranças. Vamos botar o município para crescer, não deixar um dinheiro. Outra coisa, colega, eu estou vendo aqui, eu não sou contra, eu sou católico, nasci católico, sou católico, respeito todas as religiões, mas eu estou achando um absurdo. Vai vir uma palestra, 300 mil reais. O nosso município está carente de água. Nós não temos água aí na zona rural para beber, não. O povo está sofrendo. É mais interessante a gente investir em abastecimento de água. Nós aqui na cidade tem água da Embasa, com toda a Embasa não atender 100%, mas nós temos uma linha boa na Embasa. Agora a população lá não tem, não. A população está sofrendo com sede. Então, em vez de estar trazendo esses eventos com absurdos de dinheiro, que traga uma hora que o município esteja folgado, que esteja numa enchente, entendeu? Então, colegas, a nossa pauta é: vamos trabalhar em prol do povo, não temerei, fui eleito pelo povo, estou aqui para beneficiar o povo e defender o povo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Neilton, pelas colocações. Agora passamos a ouvir o vereador Renígio Matos Reis, por 15 minutos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, povo aqui presente, agradecer mesmo essa plateia presente. Isso é muito importante para a gente, quando a gente vê casa cheia assim, porque dá mais orgulho, dá mais vontade, da gente ir para cima e trabalhar muito mais, fazer com que o município venha a crescer, Agradecendo primeiramente a Deus, agradecer a todos. Agradecer também, senhor presidente, ao pessoal da Rádio Estação FM lá de Santa Luz, que nos concedeu aquela entrevista, e lá tivemos batendo um papo. Foi muito importante ali aquele papo. Agradecer a eles por esse convite para fazermos esse bate-papo. Então, meus amigos, é importante ver vocês presentes, e como o colega vereador Neilton falou, nós estamos aqui em defesa do povo. A política passou e o que fica é os nossos esforços para trabalhar por uma sociedade cada vez melhor. Vamos esquecer questão partidária, pois o palanque foi desmanchado dia 6 de outubro e quem venceu as eleições tem um dever que está defendendo o povo, está fazendo com que o povo venha a ter seus trabalhos, venha a ter ser mais digno do trabalho
de cada representante. Então, como eu já falei, a política já passou, falei na rádio, a prefeita, a gente é adversário político, mas somos parceiros, e a gente quer uma parceria para vir defender o povo, defender com qualidade, para que tenha obras de grande porte, mas também com qualidade. É preciso que nós unamos força para defender de verdade ao povo, não fazermos política durante 4 anos. Vamos erguer a cabeça, lutar, unir forças cada vez mais, para que nós possamos ter uma sociedade mais digna, de seus princípios. E como citei na minha indicação, a ampliação da tela de proteção lá da quadra do povoado de Angico, pois ali eu vejo uma necessidade muito grande, porque até onde eu tenho passado, tenho visto quadra de esporte, ela tem cobertura e suas telas nas laterais, e a quadra do Angico foi feita e essas telas não foram concluídas. Então eu peço aqui ao Poder Executivo que chegue para perto de lá do povoado para ver essa situação, porque ficou assim, para que possa estar concluindo essa situação, para estar concluindo essa tela. Como também eu peço, pedir na indicação, as arquibancadas para os nossos torcedores, estar prestigiando com mais clareza, para ficar mais claro, para poder ver mais as partidas de pé, então, e ter mais conforto, para os nossos torcedores lá, porque quem sabe a gente é desportista, joga na quadra, a quadra à noite, para a bola estar saindo para fora toda hora, e até perder, que nem eu vi lá, noites de ter que parar o jogo por causa que as bolas foram para o mato e não conseguiram achar. Isso a gente não pode deixar acontecer. Então eu peço ao Poder Executivo que venha concluir essa obra com mais qualidade, para que o povo, para que as pessoas, os desportistas possam estar assim usufruindo com mais clareza, com mais dignidade. E outra pauta que eu sempre estarei aqui, já falei desde a primeira sessão, que eu não irei me calar na questão da água da Lajinha e do Costa. Não irei me calar, porque eu quero, o povo quer, não sou eu, o povo quer um esclarecimento, porque parou aquela obra, onde estamos em uma seca bastante longa, e o povo comprando caminhões pipa de água muito caro, todo mundo sabe, caminhão pipa de água é caro, e a pessoa que recebe Bolsa Família não vai ter condições de estar pagando um carro de água que custa aí de 200 a 300 reais ou até mais. Então eu peço mais uma vez, encarecidamente, ao Poder Executivo, porque, como eu falei, a gente está aqui para fazer parceria e para defender o povo. Agora, a gente quer uma clareza nessa situação dessa água da Lajinha de Pururu e o povoado de Costa, que não é fácil, como eu já falei em várias sessões, e vou continuar falando, vou ser repetitivo, mas enquanto que a gente não tenha uma clareza dessa obra, com certeza irei ser sim, repetitivo, porque água é vida, e sem água não tem vida. Então é preciso que o Poder Executivo, a senhora prefeita, que eu respeito muito, chegue para perto dessas obras e venha assim concluir. Então não vamos deixar essas obras só para o período eleitoral, que infelizmente essas duas obras que está aí foi iniciada no período eleitoral. Então vamos chegar para perto, vamos realizar essa obra. Eu espero que venha assim ter do Poder Executivo
essa clareza, o porquê parou, né? Quando é que pode estar assim voltando a esses trabalhos. Então é muito importante que a gente tenha esses esclarecimentos. O povo precisa desses esclarecimentos. E repito, somos parceiros, queremos ser parceiros, porque nós estamos aqui 5 vereadores da oposição, mas uma oposição essa que quer o bem do povo, não fazer política os 4 anos, é ao bem do povo. E quero agradecer mesmo a todos de coração e também, mais uma vez, frisar a questão das iluminações públicas. A cidade precisa ter mais iluminações, tem várias ruas aí sem iluminação, como um morador aqui na Caraibinha, a reta ali, onde fizeram aquele loteamento ali, um morador me falando que está muito escuro ali e que foi até roubado uma moto, né, esses dias. O morador me passou essa situação e a gente está aqui para repassar, que o povo nos procura para fazer essas cobranças e a gente vai ter que repassar elas. Então eu peço que o Poder Executivo, a nossa querida prefeita, venha assim chegar para perto desses problemas e poder solucioná-los. Então, muito obrigado a todos vocês. Primeiramente, agradecer a Deus e a todos vocês que se sintam em casa, se sintam sempre assim à vontade, e que todas essas sextas ou todos os dias que queiram estar aqui presente junto com a gente para estar acompanhando de perto os nossos trabalhos. Então que Deus abençoe a cada um de vocês e meu muito obrigado. Obrigado, vereador Renildo, por as colocações, as cobranças, que quando a quadra tiver com a tela aqui bancada, nós vamos marcar um baba lá no vereador Marcos, nós vamos inaugurar. Agora eu convido o vereador José Marco Araújo para ocupar a tribuna por 15 minutos. Senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, plateia aqui presente, amigos que nos acompanham pelas redes sociais, muito boa noite. Quero aqui nesta noite parabenizar ao vereador Marcos do Angico e à vereadora Titi, que nesta manhã o TRE da Bahia, por unanimidade de 7 votos a 0, concedeu o direito de retornar a essa casa. Quero dizer que vocês serão muito bem-vindos aqui e parabenizar também a senhora prefeita Eliette, que ontem teve suas contas do ano 2023 aprovadas também. Então eu quero aqui parabenizar, destacar nesta noite o projeto Prefeitura Itinerante, que no último dia 27 esteve ali no Pomar de Mari, com a presença de todas as secretarias. E só para se ter uma ideia, só na Secretaria de Saúde foram feitos assim, cerca de 300 atendimentos naquele dia. Então, é algo que merece ser reconhecido e destacado aqui por esta casa. A Prefeitura de Nordestina continua trabalhando. Sabemos que tem que melhorar, que tem coisas que tem que fazer mais ainda, mas a Prefeitura é atuante, trabalha. E ainda falando sobre o projeto Prefeitura Itinerante, já está marcado para os próximos dias ali no povoado de Picada, onde estará de novo a Prefeitura com o seu projeto Prefeitura Itinerante, e vai estar ali com a presença de todas as secretarias, levando os atendimentos mais próximos à população de Nordestina. Quero também aqui falar um pouco sobre a energia do hospital, que está aqui na minha pauta e coincidiu com a fala do vereador Neilton. E aqui eu falo com um pouco de conhecimento, porque todos sabem que até o ano passado eu trabalhei no hospital. E pelo fato de a gente ver as pessoas, foi citado aqui nesta casa, a situação da energia do hospital, ontem eu procurei o secretário de administração desta cidade, ao qual ele efetuou uma ligação para o técnico responsável pelo gerador daquele lugar, e ele me explicou, e senhores, esse problema não é um problema de agora.
Infelizmente, temos que falar que não é um problema de agora, mas que não se trata de negligência da gestão, porque ele até disponibilizou ontem ofícios da gestão cobrando a Coelba, e a Coelba respondendo, porque infelizmente a energia de Nordestina, quando chega no horário que nós chamamos de horário de pico, então a energia ela não chega a faltar, ela baixa, e o gerador ele não entende como falta de energia, então ele entra em estado de bloqueio, e por isso causa esse transtorno. Sabemos que tem que melhorar, que tem que correr atrás disso, e por isso que está sendo construída uma subestação ali, próximo ao tanquinho, para solucionar esse problema e outros problemas que infelizmente nós temos conhecimento que a energia nordestina precisa ser fortalecida. No demais, eu quero aqui comentar sobre as indicações que fiz de algumas ruas, extensão de calçamento, que nós temos no conhecimento de que precisa ser calçado. Os moradores nos procuraram porque sofrem muito na época da seca, com a poeira, na época da chuva, com as enxurradas. Então, sabemos que precisa ser feito esses trabalhos. Para que se tenha uma ideia, a Prefeitura de Nordestina, para que todos saibam que trabalha, porque às vezes parece que alguns discursos aqui dão a entender que a Prefeitura não trabalha. A Prefeitura Nordestina vai completar 40 anos no próximo mês. E Nordestina vai inaugurar cerca de 60, 70 obras daqui do dia 9 de maio, onde Nordestina completará 40 anos de sua emancipação. Então, o trabalho está sendo feito, sabemos que precisa melhorar, mas está sendo feito, e nós estamos aqui, como disse os vereadores que me antecedeu, para cobrar. Estamos aqui como representantes do povo, e na hora certa devemos cobrar, iremos cobrar, pode ter certeza. Agradeço a cada um de vocês que estão aqui nesta noite, agradeço pela oportunidade que vocês nos concederam de estar aqui como representante do povo, e pode ter certeza que quando tiver que cobrar, nós vamos cobrar, nós vamos visitar, vamos correr atrás, porque nós fomos eleitos para isso. No mais, eu quero aqui agradecer nesta noite pela oportunidade e dizer que vocês são muito bem-vindos aqui, e voltem sempre. No mais, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marco, por as colocações. E a coisa mais importante é que nem os vereadores da base da prefeita, quando sabem que tem um erro, ele chegar na tribuna e dar uma explicação que o povo quer explicação. Isso que o senhor falou aí da energia do hospital é uma coisa que o povo pede explicação. Cobra os vereadores e eles chegam nessa casa e vêm fazer a cobrança. Então que alguém de lá também venha e venha transmitir isso, que a população venha ficar entendendo. Passaremos a ouvir agora o vereador Elino por 15 minutos. Senhor presidente, senhores colegas vereadores, quero aqui pedir que essa presidência garanta o meu tempo de fala quando exatamente são 18 horas e 14 minutos. Apenas para dizer que, parabenizar o vereador Marcos Araújo, dizer que vereador aqui do primeiro mandato, mas que a cada dia nos surpreende com a sua dinâmica, sua capacidade, com esse poder, esse conhecimento de fala, de voz, que nos traz segurança ao entendimento, ao saber que o papel do vereador é exatamente esse, do parlamentar, é falar, é esclarecer, é expor as verdades. E assim, apesar de ser vereador do primeiro mandato, participando aqui poucas sessões da casa, nos surpreende, nos dá alegria, nos inova, nos cresce, nos enriquece com o seu conhecimento, com o seu poder, com a sua propriedade de voz, de falar. Parabenizar Vossa Excelência, de coração aqui, não é demagogia não. Dizer que esta casa precisa de parlamentares da sua competente, e tem parlamentares aqui com esse seu conhecimento, com esse poder de dialogar, de esclarecer, de falar. Mas quero dizer também, senhor presidente, que jamais eu poderia passar despercebido
que hoje, na manhã de hoje, o TRE Bahia reconheceu e deu por 7-0 o direito do vereador Marco do Angico e da vereadora Titi exercer o poder de vereador nesta casa. Até porque nós, vereadores, fizemos nossa parte em tempo hábil, como foi dito por uma desembargadora, que no seu voto foi bem explícita, bem clara, e jamais a população nordestina ou essa casa poderia pagar pelo erro da Justiça Eleitoral de Queimadas, porque tudo fizemos aqui, tudo legal, entregamos em Queimadas. Então, houve sim, por parte do eleitoral de Queimadas, não informar ao TRE Bahia. Mas, apesar dos quase 120 dias que se arrasta esse processo, hoje finalmente foi julgado por unanimidade, por 7-0, foi reconhecido aqui. O vereador Marco do Angico voltará a esta casa e a vereadora Titi. Afinal de contas, são parlamentares veteranos que eu tive e tenho a alegria de compartilhar com eles o mandato nesta casa. Afinal de contas, Marco do Angico entrará para o 6º mandato e a vereadora Titi para o 5º. Não é fácil, não. Eu falo para Vossas Excelências, um vereador chegar ao 5º mandato numa cidade pequena onde todo mundo se conhece. É preciso que haja, sim, um trabalho voltado à sociedade, uma representação, de fato, assim, ordeira e competente, para que tenha o reconhecimento das pessoas, para que lhe reelejam por 5ª ou a 6ª vez. Imagina, eu estou aqui vereador pelo 3º mandato e reconheço que não é fácil não chegar a esta casa, até porque pessoas com maiores, eu diria até poderes aquisitivos, ou cargos, ou letrados, já tentaram e não chegaram a esta casa. Então, não é fácil não. Então, se eles voltarão a esta casa, graças a Deus, primeiro, pela competência deles, e segundo, por a justiça entender que são merecedores, e por também essa casa ter feito a sua parte, por nós termos votados aqui, vereador Marco Batista, em tempo hábil a lei municipal, reconhecendo sobre o censo do IBGE 2022, e fizemos tudo legal. Não agimos aqui assim, de forma aprendiz, não. Fomos orientados por jurídicos da casa, e votamos, e a Justiça Eleitoral em Queimadas que segurou o processo, não deu início, mas que hoje foi reconhecido. Então, dizer que é motivo de muita alegria ter-los aqui nessa casa de volta, que agora a Câmara não será mais com 9 vereadores, será com 11 vereadores, e entrarão aqui para compor essa casa vereadores de alta competência, vereador Marco do Angico e vereadora Titi. Mas também, senhor presidente, outro assunto que me traz nessa tribuna é falar sobre a sessão passada, quando aqui eu, na condição de vereador e líder do PSD, tive por mais de uma vez a minha fala cessada por Vossa Excelência. Até quando encerrou a sessão, eu lhe cumprimentei, peguei em sua mão e disse: senhor presidente, o senhor não tem o poder de caçar a minha fala, só se caso contrário eu lhe faltar com respeito, que não foi o caso. A momento algum, faltei ou faltará com respeito a Vossa Excelência, até porque reconheço o seu poder de presidente e o poder da mesa. Talvez por uma discordância política, Vossa Excelência se exaltou, usando até palavras de baixo calão comigo, fazendo aberrações aqui na mesa, e quero lhe dizer, senhor presidente, controle suas emoções, me reconheça como vereador legítimo que sou, representante do povo, para que nunca mais aconteça isso comigo ou com qualquer outro vereador. Até porque fui presente dessa mesa, senhor presidente, e nunca faltei com respeito a nenhum vereador, e não tampouco cacei a palavra de nenhum vereador, porque nenhum me faltou com respeito, graças a Deus. Digo isso e Vossa Excelência é prova disso, que sempre lhe deu oportunidade de fala. Às vezes que Vossa Excelência não quis falar, eu insisti. Vereador Edinho quer falar com a palavra. Então, eu pediria prudência de vossa parte, que Vossa Excelência seja mais respeitoso com seus pares. E se tem uma coisa que eu cobrei dessa casa, quando eu me descompatibilizei da presidência, que Vossa Excelência
foi eleito, eu cobrei na sessão aqui, eu esperava que o novo presidente poderia e deveria respeitar, observar o regimento interno e respeitar os seus pares, coisa que Vossa Excelência vem se desequilibrando. Na sessão de posse, na primeira aqui da casa, Vossa Excelência deu uma carta compromisso com o povo, falou tão bem de democracia, Vossa Excelência não vem dando prova dessa tão democracia que Vossa Excelência apresentou aqui. Então, para que, de forma amigável e respeitável, eu peço a compreensão de Vossa Excelência, um pouco mais de respeito com seus pares. Afinal de contas, somos todos eleitos, estamos aqui por uma justa causa, em defender o povo e o município. Então, ninguém merece aqui ser destratado pelo presidente ou por um outro colega. Caso haja uma divergência, ok, vamos sentar, conversar, que isso é muito bom, senhor presidente. E dizer sobre o papel do secretário da mesa, do vereador Marcos Batista, eu sei muito bem, vereador Marcos Batista, o que lhe compete na mesa como secretário. E ultimamente, Vossa Excelência vem tomando parte, praticamente coordenando 70% da sessão. Vossa Excelência foi eleito como secretário, primeiro secretário, não como presidente. As atitudes, as ações da mesa, as determinações é de competência do presidente, não do secretário. Então, amigavelmente, e quero pedir perdão e desculpa aos dois vereadores que citam aqui, se eu estiver extrapolando, que é por uma questão de paz, de humanidade, de ordem, de respeito aos pares. Vamos ser prudentes, vamos ser respeitosos, para que não fique aí nas redes sociais, como foi essa semana dos casos, o Edinho mandou o Lino calar a boca. Por quê? Não foi bem assim, mas as pessoas colocam diferente. Então vamos fazer uma boa vivência dos colegas aqui da casa, com respeito, respeito os próprios da mesa. Entendeu, senhor presidente? Então, me desculpe se eu estou indo além ou aferindo até a emoção, não sei, o ego de Vossa Excelência, mas vamos ser mais parceiros, vamos ser mais justos e mais respeitosos. É o que essa casa precisa. E dizer, senhor presidente, que é uma alegria enorme ver aqui essa casa repleta de pessoas. Afinal de contas, nós somos legítimos representantes e essas pessoas vêm aqui para nos assistir, para levar para suas casas boas impressões de nós e dizer que eu tomo a ousadia de falar pelos novos vereadores da casa. Todos os vereadores têm um compromisso com a população nordestina. Eu não conheço aqui nenhum vereador, seja ele de situação de oposição, que faltou com respeito ou com ética ou com moral ao município nordestino e ao povo. Então, parabenizar a todos os colegas, inclusive Vossa Excelência, que é contemporâneo meu aqui pelo terceiro mandato, tem se comportado muito bem como vereador, tem feito um belo trabalho, representado aqui os seus munícipes, os seus eleitores, o vereador Marcos Batista, o vereador Genilson, que é o decano desta casa, aqui com mais de 9 mandatos, né, Genilson? E simplesmente, tio, o que eu peço aqui é clemência, é união e respeito a todos. E reafirmo o meu pedido de desculpa, se eu exagerei ou se eu feri a Vossa Excelência, mas o intuito, o rumo da minha palavra é paz e união a todos nós, é o que nós precisamos nessa casa. Então, reafirmar aqui o meu compromisso mais uma vez, como vereador, como líder da bancada do PSD, dizer que estarei sim, sempre, de acordo às normas, ao regimento interno da casa, que jamais faltarei ou faltará com respeito, estou sempre adequado às leis e à Constituição. Afinal de contas, quando nós somos eleitos vereadores e vamos tomar posse, fazemos aqui um juramento, de acordo à Constituição e às leis municipais, em defesa do povo. Então é isso que precisa, é para isso que estamos aqui. Então, quero aqui reafirmar meu compromisso com essa casa e com o povo e com a mesa de leitura da casa. O vereador Lino não está aqui para criticar, bater ou defamar, obrigar, como é o vereador. Podemos, sim, vereador Leitinho, divergir um assunto, faz parte na mesa, mas logo após teremos a hombridade de se entender, de se perdoar, saber que
nem sempre, nem todos temos a mesma ideia, as mesmas ideias que vivemos em parceria, em harmonia, que somos cidadãos e temos o dever e o direito de transparecer boa fé para o povo. É isso que precisa. Então, fica aqui a mensagem desse vereador que nos fala que nunca faltei com respeito e nunca faltará. Que prometo dar o melhor de mim para todos os vereadores e para a população nordestina. Afinal de contas, fui eleito para isso. E jamais eu teria vergonha de mim mesmo, sendo eleito vereador aqui, votando a favor de um projeto que venha prejudicar o povo ou que venha desrespeitar a mesa, etc. e tal. O meu compromisso aqui é com a verdade, é com a ética e com a moral. Muito obrigado. Esse foi o meu procedimento nessa tarde de hoje. Agradeço aqui a mesa diretora, na pessoa do presidente Edinho, vereador Marcos Batista, vereador Genilson, os demais colegas vereadores e a população aqui presente. E prometo voltar a essa tribuna, sempre com o compromisso da ética, da verdade e da transparência. É isso que nós precisamos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Elinos, por as colocações e parabéns pelo seu discurso de hoje, viu? Porque eu sou sincero com o senhor, eu não estou aqui para ser hábito, mas assim, para conduzir os trabalhos dessa casa. Tudo que eu fiz na sessão passada foi conforme o que a lei me cobra. Então nós tínhamos que continuar aquela ata. Quando eu estava botando a ata e as comissões de votação, o senhor estava falando na tribuna, aí no microfone ao mesmo tempo. Aí eu pedi ao nosso assessor que desligasse o microfone. Mas o problema das conversas de rua, eu não tenho problema. Agora, dessa casa, eu sou responsável por tudo. O senhor pode ter certeza que vereador nenhum em Nordestina vai saber que o Edinho saiu por aí falando de mim. E ao mesmo tempo, eu quero agradecer a presença de toda a população nordestina aqui presente. Quero agradecer também a Rádio de Santa Luz, que nos convidou para nós fazer entrevista, a Renígio Dentinho, é o locutor Washington e o DJ, e o vice-prefeito Joelcinho, que nos convidou para nós ir nessa entrevista lá, e foi muito importante e foi muito aproveitoso. Agora passaremos a ouvir o vereador Marcos Batista de Souza, por 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos aqui presentes, boa noite a todos. É um prazer muito grande estarmos aqui nesta noite, debatendo os interesses do povo de Nordestina. Como digo em todas as sessões, fomos eleitos para isso, fomos designados para isso. Então estamos aqui com muita alegria em nossos corações, debatendo os interesses públicos, porque nós entendemos, senhoras e senhores, que é uma obrigação de todos nós estarmos aqui defendendo o nosso município, defendendo o município de Nordestina. Senhoras e senhores, boa noite a cada um dos senhores e das senhoras que nos dão o prazer de estar participando desta sessão esta que a gente sabe marcada, né, por muitos amigos, muitas pessoas nesta noite participando. Nós agradecemos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui, agradecemos aos senhores e às senhoras por estarem aqui, e como foi dito pelos vereadores que nos antecederam, participem sempre. Digo e sempre repito, em meus discursos eu tenho esta frase comigo, que aqui é a casa do povo, é a casa da cidadania. Senhoras e senhores, eu quero agradecer mais uma vez a cada um de vocês que, assim como nós, vereadores, estamos aqui, e eu tenho certeza que quem veio aqui nessa noite, penso desta maneira, e não veio aqui simplesmente por algo, mas veio aqui porque quer ver o que está acontecendo na Câmara de Vereadores, a atuação dos vereadores em prol do município de Nordestina. Eu serei breve, senhor presidente. Em meu discurso, quero agradecer a Deus a presença do meu amigo Marcos Angil, companheiro aqui. Nós estivemos por muitos mandatos aqui juntos.
Quero agradecer a Deus pela vida do meu amigo pastor Rui Matos, presidente da Folha Nordestina, os senhores, as senhoras, professores, comerciantes, a todos, sejam todos bem-vindos, porque aqui, senhoras e senhores, é importante estarmos aqui debatendo os interesses do município de Nordestina. Senhor presidente, como disse, eu serei breve. Quero tão somente fazer aqui uma cobrança ao Poder Executivo, a questão dessa escola aqui, João Ferreira da Cruz. Alguns morcegos estão precisando ali urgentemente de um reparo para o pessoal da vigilância sanitária, o pessoal da saúde, porque a gente ficou sabendo, em diversas ocasiões, encontram lá vestígios de coisas assim, de dejetos de morcegos, principalmente no final de semana. Então, a gente sabe que é um motivo de saúde pública e o município tem que urgentemente tomar providência sobre isso. Falarei também sobre a questão do ginásio, senhor presidente. O ginásio, a gente sabe que está tramitando uma licitação, a licitação será no dia 16, a reforma do ginásio poliesportivo aqui da sede do nosso município, salvo engano, dia 16 haverá uma licitação, e essa licitação, mais de R$400 mil. Inclusive, será gasto nesta reforma desse ginásio, será gasto telha aqui, deixa eu fazer a leitura aqui rapidamente para os senhores, telhamento com telha de aço galvanizado, simples, ondulada, não pintada. A gente sabe que esse ginásio, ele tinha essas telhas. Para onde foi espalhar essas telhas? E o que é mais curioso, como foi dito aqui nesta noite pelo vereador Neilton Bellavina, a questão do dinheiro gasto público tem que ser valorizado, o dinheiro público tem que ser valorizado. E nós estamos aqui, não estamos aqui para defender a prefeita, não estamos aqui para defender vereador fulano ou vereador ciclano. Eu fui eleito pelo povo, então eu tenho que estar aqui continuamente defendendo os interesses do povo. Vossa Excelência falou a questão do dinheiro público, né, que tem que ser investido e não gasto. E a gente sabe, senhoras e senhores, que essas telhas já existiam no projeto anterior. Se for a reforma do ginásio, telhas quase R$100 mil o gasto, né? É um gasto muito grande, porque a gente sabe que esse ginásio já tem essas telhas. Foi retirada essa telha para fazer alguns reparos e, infelizmente, agora nessa reforma que será feita, tomara que seja um estádio, né, que tenha, que ofereça à população do Nordeste um espaço amplo para acontecer diversos eventos, né, e que esse dinheiro, cerca de R$400 mil será investido, que esse dinheiro realmente chegue e venha servir à comunidade, venha servir à população. Quero também falar rapidamente sobre a questão, um pedido que a gente vem falando aí. A gente vai organizar a questão eu quero sentar com o pessoal do Executivo, né? Inclusive, eu estava ouvindo essa semana, presidente, o Edgar Souza, radialista, né, falando sobre, já encontrei a sua reportagem no finalzinho, e depois vou ver com o Edgar, porque a gente sabe que na Bahia a questão dos cães, que estão em cerca de 50 cidades, né, estão dizimando muitas fazendas de trabalhadores, e as pessoas estão aí, já tem projeto de deputado em andamento, e que nós possamos nos unir e trazer isso aqui para Nordestina, que nós possamos ver isso aqui resolvido. Eu não vou falar para não ser repetitivo, porque nas últimas 3 sessões eu tenho citado sobre isso, mas é uma obrigação minha, porque eu gosto de falar, gosto de ver o resultado daquilo que a gente fala, né? Eu gostaria, senhor presidente, que nós pudéssemos sentar com o executivo o mais rápido possível e possamos incluir Nordestina, né, com uma atenção urgente e urgentíssima por conta do que vem acontecendo. No sábado, ali no comércio que a gente tem, meus amigos e minhas amigas, muitas pessoas chegaram citando, eu ouvi esse seu discurso, aí começaram a citar, vereador Neilton, diversas localidades aqui da região, cachorros acabando com diversos animais do nosso município, tanto aqui no município de Nordestina, quanto no município de Cansanção e outros municípios vizinhos. Então nós não podemos deixar isso acontecer. A gente sabe que não temos nada contra os animais, mas que os donos sejam obrigados a guardar esses animais dentro de casa, para não trazer prejuízo ao povo do nosso município e nem tampouco ao povo da nossa região. Quero, neste momento, finalizar a minha fala citando, né, já que o vereador citou o meu nome, e eu sei, meu amigo vereador Elino, qual é o meu papel como secretário da mesa diretora, porém, se o presidente tem confiança na minha pessoa, e eu como fui presidente por 2
biênios aqui desta casa, se o presidente tem confiança na minha pessoa e se precisar da minha ajuda, com certeza não me esquivarei de ajudá-lo para conduzir os trabalhos dessa casa. Respeito a presidência de Vossa Excelência, respeito a todos os vereadores aqui e respeito o povo de Nordestina. A Bíblia diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o homem sábio, ele sabe respeitar as autoridades. Muito obrigado. Obrigado, vereador Marco Batista, por as colocações, por as cobranças. É assim, a pauta de todo vereador é indicar, votar projeto, fazer cobrança. E onde a prefeita ou o gestor, seja ele qual for, está errando, o vereador vai lá, faz a indicação, faz a cobrança, tudo chega por lugar. Passaremos para a votação das indicações. Indicação número 022/2025 indica ao Executivo Municipal a extensão de calçamento nas ruas Everaldo Procópio Oliveira, Francisco Rosa de Oliveira e Maria Verônica Oliveira Moura, de autoria do vereador José Marco Araújo dos Santos. Indicação número 023 indica ao Poder do Executivo Municipal a reforma de aumento dos quebra-molas na Fazendinha Estrada do Jacu e do Povoado Costa, de autoria do vereador José Marco Araújo Santos. Indicação número 008/2025 indica ao Executivo Municipal o cumprimento das telas de proteção e arquibancada da quadra de futebol do Povoado de Angico, de autoria do vereador Renígio de Mato Reis. Indicação número 009/2025 indica ao Executivo Municipal a reforma de cerca, iluminação e limpeza do tanque da Barboleta. Indicação do vereador Neilton Belami, Amambaí. Coloco todas em votação. O vereador que aprova permaneça sentado. Aprovado por 8 votos. Comissões citadas para definir reuniões para escolha do presidente de comissões permanentes. Solicito aos membros mais idosos de cada comissão para que, a partir de hoje, convoquem os mais membros para que se reúnam e definam a presidência de cada uma comissões, para que nas próximas sessões já possamos apresentar as proposições já protocoladas nesta casa. Não mais haver nada a se tratar, em nome de Deus eu declaro encerrada a sessão e convido os demais para a próxima reunião ordinária dia 11 de abril de 2025.